importante, as pessoas acham que simplesmente por uma pessoa ser um clérigo, que ele não tem viés. Pois bem, Taylor Marshall, se eu não estou enganado, o nome da autora, ela escreve o livro Infiltrados, sobre como a Rússia, a União Soviética, infiltrou pessoas dentro da igreja, e lá nesse livro, se eu não estou enganado, fala que 4 desses padres infiltrados chegaram ao máximo na hierarquia da igreja, ou seja, eles foram encardinados. Isso é uma realidade, padre? Sim. Tiago, na verdade, o que o Dr. Robert Taylor Marshall trabalha, ele é um historiador, ele é, vamos dizer assim, um apologeta de peso e de valor. Hoje, uma expressão, eu li o Infiltrados algumas vezes, e ele tem sido quase que uma cartilha de cabeceira. O que ele coloca é que, assim, o processo de infiltração foi uma parceria da maçonaria italiana com a cooperação dos marxistas e vice-versa. Agora, eles tiveram paciência. Por isso que eu digo, a raiz lá atrás mesmo, é do liberalismo, no fundo, Tiago. A infiltração aconteceu sobre os proeminentes eclesiásticos de alta hierarquia. O que acontece é que ele cita a Bella Dodd. Há o livro da Bella Dodd, Escola das Trevas, esse vale a pena ler. A Bella foi uma revolucionária ultracomunista, que ela foi utilizada para infiltrar na igreja, nos Estados Unidos, vejam, 1.100 seminaristas. 1.100 seminaristas. Nós não temos noção do que é uma coisa dessas. E desses, uma grande parte foram ordenados, muito bem. E, Tiago, dos ordenados, 4 chegaram ao cardinalato. Chegaram a ser cardeais. O mais alto posto na igreja, somente abaixo do Romano Pontífice, que é um só. O Papa é um. Sim. O Colégio Cardinalício tem 150 hoje, dando exemplo. O que acontece é que, quando ela se converte, ela se tornou um pouco filha espiritual do venerável Fulton Sheen, o falecido o arcebispo de Rochester, que foi um santo homem, que nós temos uma bibliografia vasta, e que ele foi o precursor disso tudo, da formação nos meios de comunicação. Fulton Sheen dispensa apresentações. A gente costuma brincar que o padre Paulo Ricardo é o nosso Fulton Sheen. E o que o Fulton Sheen orientou naquele momento? Que ela denunciasse a infiltração, mas que ela não desse o nome dos 4 que se tornaram cardeais. Mas a infiltração foi pesada. Olha, aquele do Rose, lá, a obra do Adeus, Homens de Deus, por exemplo, também pela editora Eclésia, Thiago, fala como eles lotaram os seminários de homossexuais. E que o critério que eles procuraram nesses seminários estabelecer era que, por exemplo, luxúria e revolução caminham juntas. Eu vou dar uma chave de leitura para vocês, viu, Tiago? Sério. O clero que agora revolucionário está esperneando, tentando fazer passar a agenda revolucionária e comunista no Brasil, prestem atenção nesse clero. E quem tem inteligência espiritual, que entenda. Tenta estabelecer alguma relação com a degeneração sexual na vida dessas pessoas. Com a questão do homossexualismo. Sim. E vocês vão ficar impactados com a questão. Então, a infiltração aconteceu enormemente, porque quando nós voltamos lá atrás, Tiago, você me interrompe, tá? Quando eu estiver falando muito. É que não dá para entender. Não dá para entender a infiltração sem perceber o seguinte. A infiltração liberal maçônica dentro da igreja já vinha acontecendo desde a segunda metade do século XIX. Pio IX tentou frear. Pio IX foi colocado, podemos dizer, houve uma grande campanha da maçonaria para fazê-lo romano pontífice, e Deus permite o mal para tirar dele o bem. Ele era quase que o impulsionado dentro do Vaticano para ser o homem deles lá dentro. E a verdade é que ele eleito, ele se converteu.
E poucos foram tão fortes e tão firmes quanto ele. Fato é que ele era o homem deles naquele momento da eleição pontifícia, Tiago. Vale explicar isso, porque senão não vão fazer nexo. Vai ficar muito sem sentido. Que São João Bosco, à época da sua eleição, na Praça de São Pedro, com as crianças do oratório, as crianças começavam a gritar Pio IX, e ele dizia, viva Pio IX, e ele dizia, viva o Papa, viva o Papa. Gritem, viva o Papa. E viva o Papa. Tá. Mais tarde, São João Bosco vai ser confessor e diretor espiritual de Pio IX. Pio IX, ele sabia como eles estavam operando por dentro já infiltrando, financiando os clérigos. Ele faz os sílabos, ele condena as doutrinas heréticas, eu vou usar um termo bem simples, ele, com a sua autoridade petrina, ele empurra os lobos para fora. Ele empurra a matilha para trás, ele empurra para fora. O seu sucessor, Leão XIII foi um gigante. Poucos escreveram, olha, deixa eu dizer uma coisa, Tiago, Leão XIII escreveu mais sobre o Rosário do que São João Paulo II. Só para termos uma ideia, São João Paulo II teve um magistério vastíssimo. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito o Leão XIII, justamente porque quando a gente lê, eu que iniciei na renovação carismática, quando a gente lê a consagração de Leão XIII do século XX ao Espírito Santo, isso tudo está escrito nos livros protestantes. Olha isso aí. Tiago, Leão XIII foi um leão. Agora, o trabalho de infiltração vai ser retomado e ele não consegue segurar. Talvez não teve as medidas enérgicas que teve Pio IX, quanto deveria ter. Surge, então, escutem isso, a agenda progressista avança. Vem Pio X. Pio X foi modelo, santo. Talvez para mim o maior romano pontífice da história depois de Pedro, ou pelo menos um dos 5, para mim. Tá bem? Ou um dos 5. Pio X faz várias condenações, escreve a sua encíclica Mor, a sua maior encíclica Pascendi Domini Credis, apacentando o rebanho do Senhor. Ele consegue frear o avanço da agenda progressista dentro da igreja. Sem entender isso, nós não vamos entender mais nada. É dar um salto aí que as coisas não surgem do nada, são processuais. Eles precisaram de um século para fazer a coisa render. A gente pensa em uma década, em 20 anos, em 30 anos, eles precisaram de um século. Pio X segura o avanço da agenda progressista. Lá pelos anos 1920, ele governa a igreja durante 1903 e 1914. Lá pelos anos de 1920, durante o pontificado de Bento XV, começa a surgir dentro da igreja, a partir dessa degeneração, muitos progressistas não aceitaram já naquela época a Pascendi, já começam a vociferar no silêncio, nos verdadeiros Judas, a estirpe espiritual de Judas, contra o Papa e confabulando. Em 1920, durante o pontificado de Bento XV, surge um chamado catolicismo social. Era o pós-guerra, tá certo, a Europa estava devastada, mas era já a infiltração mudando o foco. A igreja, em 19 séculos, por amor de Deus, havia mantido as obras de misericórdia em plenitude, as obras de misericórdia, que se dizer corporais, né, as 7 obras, que estão lá no juízo final em São Mateus. Por amor de Deus, para o próximo. A igreja havia mantido isso. Agora eles vão mudar o foco, não é por amor de Deus. Já é esse humanismo sorrateiro, disfarçado, que vai se infiltrando como um catolicismo social. O foco agora já não é mais Deus, a salvação das almas, o bem das almas, a santificação. Agora nós vamos nos dar com os problemas terrenos. E o pecado? Se não houvesse o pecado, não haveria avareza, por exemplo, não haveria o hiperacúmulo, e assim por diante. Quer dizer, já se muda o foco sob o pretexto de minimizar, de mitigar a dor e o sofrimento temporal das pessoas. Então vem esse catolicismo de índole social. Vamos agora avançar com os dois, Thiago. Um catolicismo dito de índole social é o embrião do futuro movimento ao qual nós vamos chegar. De um catolicismo dito de índole social, com a nova teologia que vai vir da infiltração do modernismo, essa nouvelle théologie
que vai chegar no ápice à época do Concílio Vaticano II, nós vamos ter da união entre os dois, catolicismo social e a nova teologia, o nascimento da teologia da libertação. Tá bem? A teologia da libertação é parida do encontro desse dito catolicismo social, que vai avançar numa Europa pós-Primeira Guerra, devastada. Nós temos que o quê? Nós temos que nos converter, nós temos que mudar. Se Deus nos transforma, nos muda, muda todo o resto. Com a nova teologia, a contestação do dogma, a mudança de interpretação de toda a lex credendi, vai nascer a teologia da libertação. Sem a nova teologia modernista e sem esse catolicismo dito social, de índole social, guarde essa expressão, que aí a gente vai ver no que deram as tais sociais democracias, nós não teríamos a teologia da libertação. Isso